Olá, boa noite. Agora sim, olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Entra na Roda aqui na TV Sul. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 8 da noite. Hoje também estamos aqui pelo Periscope aqui do Dr. Flávio Pereira. Um grande abraço a todos vocês que estão aí também nos assistindo. Hoje o nosso convidado, claro, saindo do banco de comentarista ou de narrador ou de apresentador para ser entrevistado nosso hoje aqui na TV Sul, no programa Entra na Roda, o médico naturalista e espiritualista Flávio Pereira, hoje abordando o assunto reencarnação. Boa noite, Flávio. Muito boa noite. Tudo bom, doutor? Boa noite a todos também. Doutor Flávio, o programa também hoje é apenas alguns pontos que a gente vai discutir, mas o programa Filosofando, que aborda esses e outros assuntos também, todas as quintas-feiras, às 18 horas, né? Pois bem, doutor Flávio, o que é reencarnação? Pois bem, reencarnação é voltar à carne. Reencarnar, voltar à carne. Então é uma crença milenar, tem mais de 4.000 anos, começou lá na Índia, no Antigo Egito, na Grécia. Então, vários pesquisadores, filósofos, Sócrates, Platão, Pitágoras, Heráclito e filósofos mais modernos, todos eles acreditavam na reencarnação. E a partir de 1960 começou o estudo científico de casos sugestivos de reencarnação, porque na ciência tu não pode definir isso é assim. Tu tem que começar por teorias, por hipóteses, aí tu vai testá-las e através do experimento tu vai chegar a teses, conclusões, confirmar ou não confirmar. Então esse é o trabalho da ciência. Como Sim, é que é? Tem tudo uma base, tudo tem que ter de onde tu tirou, de onde é que os artigos são. Hoje em dia, antigamente Quais era as feito fontes? só com... Boa noite, Rari. Boa noite, Beto. Boa noite, Flávio. Antigamente isso era feito só com a provação, com a prática. Se fizesse a prática indicasse empírica, algo, né? eles estabeleciam que aquilo era um conceito que existia. Hoje em dia não dá mais para ser assim. Hoje em dia, além de ter a prática, eu também tenho que ter, quando eu vou escrever um artigo, eu tenho que ter resultados que outras pessoas consigam comprovar. Se eu fiz um teste e ali diz que, por exemplo, que o ser humano é composto de carbono, todos os outros que vão fazer isso têm que dar o mesmo resultado. Senão, é considerado um estudo inválido. Eles não validam aquilo. Então, para hoje em dia, um artigo, uma tese ou uma teoria científica ela ser válida, ela precisa ser reproduzida através de experimentos pelo autor que fez e por outras pessoas também. Uhum. O Rally está sem a câmera voltada para ele, fica meio estranho, né? Nós aqui, um olhando para a cara do outro, ele falando lá. Mas é o Rally São os bastidores. que estão ali nos bastidores, são dos bastidores. Só quero, antes da gente mandar um alô para o pessoal, só quero dizer para você que de repente está procurando um emprego, porque as redes sociais são locais é um local onde as pessoas enfim, de toda a faixa etária e também de todas as classes sociais. Pois bem, tem um serviço aí, tem a empresa que coleta lixo aqui em Morro da Fumaça, ela está selecionando pessoas, né, resíduos sólidos e secos, né, popularmente lixo, está selecionando pessoas para trabalhar na empresa. Você pode se dirigir à garagem da prefeitura aqui de Morro da Fumaça e fazer a sua inscrição, tá certo? Mas corra, porque são poucas vagas e muita gente já se inscreveram. Quem sabe está faltando aí a sua inscrição, tá certo? Show de bola. Vamos cumprimentar o pessoal então? Vamos lá? Quem está aí conosco? Luzia Sartor Vieira, boa noite. Rodrigo Santos. Quem? Rodrigo Santos. O Rodrigo Santos, boa noite, Rodrigo. Rodimar Gomes. Rodimar Gomes, que bom tê-lo conosco. Vanderlan Gonçalves. Vanderlan Gonçalves, que bom receber aqui no nosso programa. Antônio Alves Elias. Antônio Alves Elias, que bom tê-lo conosco. Rosa Camargo. Rosa Camargo, um grande abraço para você. Ismael Fimansky. Furmansky. Vizinho. Um grande abraço. Rafael Felisberto. Rafael Felisberto. André Suiane Mendes Batista. Andréia. André e Suiane. Grande abraço, André. André e Suiane. Exiliane? Suiane. André Suiane. Eu não estou conseguindo Albanida ler Silva. aqui. Isso. Vamos lá? Albani da Silva. Albani da Silva, muito obrigado. E Joselito Efraim.
Joselito um dos nossos artistas aqui da cidade, né? Joselito, que Lito tem que vir aqui no nosso programa. Vamos combinar uma data para vir aqui nos Notáveis Empreendedores, porque você é um empreendedor notável aqui, principalmente na cerâmica artística aqui na cidade de Morro das Massas. Grande abraço. E a todos vocês que estão sintonizados conosco, muito obrigado pela sintonia. Compartilhe aí com seus amigos. Faça esse favorzinho pra gente. Compartilhe aí no seu canal aí, com os seus amigos, o nosso programa de hoje, o nosso convidado nessa noite de quarta-feira. Hoje dia 31? 30. Hoje, dia 30 de janeiro, o nosso convidado é o médico naturalista, clínico geral e espiritualista, Dr. Flávio Pereira. Vamos lá, Rania? Só para lembrar para o pessoal, hoje, dia 30 de janeiro, é dia da saudade. Hoje, dia da saudade, dia da saudade. Dia da não violência. Dia da não violência. Dia nacional das histórias em quadrinhos. Uhum. Entre os aniversariantes famosos, o músico inglês Phil Collins. Phil Collins. O músico Marcelo Bonfá. Uhum. A atriz Maria Luísa Mendonça. O ator Otávio Augusto. Entre os acontecimentos marcantes, em 30 de janeiro aconteceu o assassinato do pacifista indiano Mahatma Gandhi. Isso em 1948. Em 1969, a última apresentação pública dos Beatles antes deles se separarem. Em 2007, a Microsoft lança o Windows Vista. Em religião e espiritualidade, hoje é dia de Santa Jacinta de Mariscote. Opa, hoje em dia é importante, então, diversas pessoas, diversas entidades, pessoas, enfim, representando o dia de hoje. Doutor Flávio, Claudecir Silva, muito obrigado pela sintonia. Seja bem-vindo. Doutor Flávio, a reencarnação, ela passa, por exemplo, para comprovar que uma pessoa ela reencarnou. Como é que é feita essa comprovação? A partir de 1960, claro, os antigos já estudavam, mas a parte científica propriamente, que é onde a gente vai se focar mais, Dr. Amendras Banerjee, lá na Índia, um indiano, Dr. Ian Stevenson, Virgínia, um caçador de vidas passadas. Uhum. E eles começaram a pesquisar o primeiro em torno de 800, 1.200 casos e o segundo mais de 2.500 casos. O que eles procuravam? Lembranças espontâneas, crianças principalmente, a maioria dos casos. Depois o Tucker, com a morte do Stevenson, o Tucker, um pediatra, seguiu. Marcas de nascença. Em 1997, teve o livro Reincarnation Biology, Reencarnação Biologia, a prova definitiva que a reencarnação é uma ciência, não é uma crença apenas. Ela é um fato. Ela foi comprovada através de marcas de nascença, lembranças espontâneas. Alguns estão pesquisando pela datiloscopia. Só que aí tu pode dizer, não, mas aí a impressão digital, como tu tem pais diferentes, ela pode se modificar. Tu não vai garantir que ela seja a mesma. E interessante que 70% do teu rosto é semelhante. Se tu pegar uma suposta existência passada tua e uma atual, como na minha concepção, o Danton, que é lá da Revolução Francesa, e o ex-presidente é o mesmo, são muitas similaridades, inclusive físicas. Pegue o Danton, a foto dele, os dois eram advogados, os dois eram políticos, os dois eram conversadores, os dois eram pela ganância do poder, então é muita particularidade. Há também aquela questão do Kennedy e do Lincoln, que há muitas... Parece que eles são irmãos, não necessariamente o mesmo, mas há muitas coincidências entre eles. Uma distância de 100 anos entre um e outro, são muitas coincidências. E assim várias figuras na história. Tu pegar Judas Iscariotes, a maioria não sabe. Judas Iscariotes, hoje em dia é santificado, voltou como Joana d'Arc. O interessante da reencarnação é que tu passa por várias nacionalidades, tipo de pele, homem, mulher. Tem um caso aqui no Rio Grande do Sul, que mais tarde a gente vai falar, que foi pesquisado pelo Steven em 62, de uma irmã que voltou como um irmão, e ela avisou a mãe, eu quero vir num corpo de homem na próxima vez. E realmente acabou sendo com mais de 120 indicações estudadas e postas em catalogadas, que foi confirmado que a própria irmã voltou como irmão. Então são vários casos interessantes. Nós temos Longinos, que volta como Dom Pedro II. Nós temos o Zaqueu, que volta como
o médico Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. As últimas encarnações, provavelmente o Gandhi a última, provavelmente o Chico Xavier provavelmente foi a última também, porque num número de centenas de reencarnações, chega um momento que tu não precisa mais ficar aqui na Terra, e tu vai para planetas mais... Jesus já dizia, a casa do Pai é muitas moradas. Então o próprio Evangelho diz, é necessário que nasças de novo. João Batista é o mesmo Elias, está em João 3, em Mateus 11. É necessário que nasças de novo, quem não renascer de novo não verá a Deus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Certamente colherás, o que plantares certamente colherás. Então teve vários trechos. A conversa com Nicodemos, quem não renascer de novo não verá a Deus, ele repete novamente. E ele confirma, João Batista é o mesmo Elias. E se tu estudar, se tu pesquisar na história, o Elias mandou decapitar o sacerdote de Baal, 400. E como é que João Batista morre? Decapitado. Quando Pedro vai com a adaga defender Jesus no Horto das Oliveiras, ele diz, não, embainha a tua espada, que quem fere com a espada vai ser ferido com a espada. Aí o Pedro guardou. Então, é como dizia ali, o Halley não falou, mas é o amor. O amor é, como dizia o Krishna, o lírio perfuma a lâmina que eu corto. Então tem que envolver o mal com o amor. A questão do perdão, a questão do amor. E lembrando que no ano 550, no Concílio de Constantinopla, eles tentaram, porque Orígenes, Clemente, os padres, o Padre Ário, todos eles eram reencarnacionistas, da Alexandria lá. E eles tentaram acabar com a reencarnação, porque houve uma polêmica, a mulher de um dos reis, não lembro o nome do rei agora, ela era prostituta. E ela questionou o marido, mas se eles descobrirem que eu era prostituta, vamos acabar com esse negócio de reencarnação. Eles mesmos impuseram mas como eu já citei, se tu buscar nas entrelinhas, está bem claro, João Batista é o mesmo Elias, é necessário que nasças de novo, eles não conseguiram acabar com essa questão. Apesar de Origem ter sido excomungado, Padre Ário foi excomungado, Clemente de Alexandria também. E mataram, inclusive, a Hipátia de Alexandria, né? O Papa Cirilo. Então, tem várias coisas na história. O Jordano Bruno foi queimado. Que em 1600 ele dizia, né? Todos os mundos são habitados. O que se fala hoje na física, de multiverso, universos paralelos, ele já falava. Então, olha a evolução de um Pitágoras, um Jordano Bruno, um Sócrates, um Platão, que eles já falavam na questão da espiritualidade. Lá no Antigo Egito, Faraó Akhenaton já falava que existe a espiritualidade, existe... Ele dizia que Deus só tem um, representado pelo disco solar, mas não que o Sol fosse Deus, mas ele era uma representação física de Deus. Então ele acabou na época com todos os deuses, foi o primeiro cara que trouxe a questão do Deus único. Depois aí Moisés, depois até chegar a Jesus. E ele antecipou também, ele dizia, vai vir um cara melhor do que eu. E na Pérsia, Zoroastro também falou, vai vir um cara melhor do que eu. Eles já previam a vinda de Jesus. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira, que é médico, naturalista e espiritualista, hoje abordando o assunto reencarnação. Eu quero dar um lembretinho para você, que no Carlos Joalheiro, aqui em Morro da Fumaça, que atende toda a região, está o Carlos Joalheiro abrindo sempre às 9 da manhã e fechando às 7 da noite. Você encontra óculos na promoção, isso mesmo, óculos de sol na promoção com preços baixíssimos mesmo, é promoção de verdade, com crediário, tanto no cheque, no cartão ou no próprio carnê da loja. Carlos Joalheiro, o telefone está passando aqui embaixo, onde você pode então procurar Carlos Joalheiro e ainda marcar sua consulta lá no Carlos Joalheiro com oculistas especialistas no assunto aí da sua visão. Tá certo? Carlos Joalheiros, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Tem mais alguém, Halé? Tem alguém? Vamos lá, então. Vamos ver quem está aí conosco. Muito obrigado a você que está sintonizado. Você que não é conectado aí nas nossas redes sociais, mas você está por outros canais que a gente não consegue identificar. Muito obrigado, um grande abraço e compartilhe aí o nosso vídeo. Vamos lá, Giovanni Costa. Cristina Salles. Cristina Salles. Cristina Salles. E Eva quem? Cardoso. E Eva Cardoso. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado aqui pela sintonia. Doutor Flávio, há uma questão polêmica, inclusive eu sou muito confuso nisso, né? Vamos ver. Qual a diferença da reencarnação
para a ressurreição? Bem colocado. Nós vamos falar várias coisas. Reencarnação, ressurreição ou ressuscitação, entre outras coisas. Ressuscitação é no mesmo corpo. Então, as experiências de quase morte, tu passa um infarto, um derrame e através de uma massagem cardíaca é trazer de volta, ou tu faz uma cirurgia, trazer de volta. É mais ou menos como aquele efeito da anestesia. Tu dorme e depois tu volta. Isso é ressurreição. A questão do Lázaro, se acredita que ele tivesse uma espécie de sono profundo, uma letargia. Ele não estava ainda totalmente morto. Porque Você já ouviu falar da fotoquilha. A fotoquilha é a foto da aura. O Konstantin Korotkov, ele aperfeiçoou o trabalho do casal Quilha e criou o GDV, visualização por descarga de gases, Gas Discharge Visualization. E eles provaram, tem um livro muito interessante que é Light After Life, Luz Após a Vida, que até 3 dias, eles pegaram pessoas morrendo ou animais, até 3 dias ainda tinha luz. Então, enquanto tem luz, tu tem como trazer de volta. Foi o que aconteceu com Lázaro. Se fossem 4 dias, nem Jesus trazia de volta. Tem gente que diz que tem alguns aí 18 dias e consegue retornar, mas cientificamente é meio complicado. Cientificamente seria 3 dias, 72 horas. Então aí é uma ressurreição, porque ele voltou no mesmo corpo. Reencarnação é num corpo novo. Paulo de Tarso diz que os corpos terrestres não vão para o céu. Existem 4 corpos terrestres e 3 celestes. A gente está conversando isso nas quintas-feiras, os 7 corpos. E ele diz também que o corpo corruptível, que é os 4 inferior, físico, etérico, astral, mental, não consegue subir. E os 3, a tríade superior, é como a casa, né? As 4 paredes e mais o telhado. Os 3 corpos superiores estão ligados ao espírito, é a nossa essência. As pessoas se identificam com o físico, mas o físico é que nem a roupa. Tu usa durante algumas dezenas de anos e descarta. Volta para o pó. Do pó viés, o pó voltará, o corpo físico. Mas nós somos mais corpo físico. Nós somos o pensamento? Não. Nós somos mais que o pensamento. Somos mais que a emoção. Nós somos essência divina, uma centelha divina, temporariamente encarnada num corpo físico para a prática da caridade. Muita gente desperdiça. Tem um livro interessante que é Aproveite Sua Encarnação, do Mauro Kiewicz. Ele é um psicólogo e trabalha com música em Porto Alegre. Ele faz terapia reencarnacionista. Tu já deve ter ouvido o Brian Weiss, sim, Patrick Drouot, tem pessoas que trabalham através de hipnose, através de outras formas, voltando no tempo através do relaxamento, da hipnose e outras técnicas. A música, a terapia holotrópica do casal Groff, Stanislav Grof e a Cristina Grof. Então tem várias técnicas para tu voltar. E se tu começar a prestar atenção nos teus sonhos, vai vir coisas que tu vai... Eu, pessoalmente, já tive dentro da Grande Pirâmide. Claro, muita gente vai alegar, não, isso aí pode ter sido um filme que tu viu. Existe essa possibilidade, a chamada criptomnese. É uma das coisas que eu vou comentar. Quando ele estuda os casos, eles procuram excluir telepatia, a leitura de pensamento, conhecimento paranormal, que é chamada PES, né, percepção extranormal, e procura excluir também casos de possessão e incorporação, que estariam ligados mais ao espiritismo, ao ocultismo e a umbanda, outras mediunismo como um todo. Inclusive meios evangélicos, católicos também têm mediunismo. Lembrando que o mediunismo todas as religiões têm, desde das religiões xamânicas primitivas dos povos da floresta até as mais recentes. Então a gente vai estudando essa aí. Então, voltar num corpo diferente é a reencarnação. Voltar no mesmo corpo. Tem algumas nuances. Tem alguns casos que eles referem lá na Índia, que o que eles definem é que enquanto está dentro da barriga, é considerado reencarnação, sendo uma personalidade diferente. Se isso for depois do nascimento, aí já pode ser um caso de possessão. Aí estaria ligado à esfera religiosa, caso de possessão, que pode ser curtas ou mais demoradas. Aí são casos especiais. Então tem que excluir possessão. Tem os casos doentrantes, se tu pegar, por exemplo, o espiritismo não aceita, mas tem algumas vertentes que são chamadas dopings. Tem alguns filmes de ficção, o Halley deve saber que eles, em vez de vir num corpo genenê, ele já vem em um corpo adulto. Uma hipótese, tu já está com teus 50, 60 anos,
está com alguma doença e tu desistiu de viver. Não, eu não quero mais viver. Aí vem um outro cara do plano espiritual e conversa contigo. Tu não quer o teu corpo, posso ficar com ele? Então há um comum acordo. Então não é possessão porque há um comum acordo. A possessão é quando é forçada, quando não há um comum acordo. Então esses casos são chamados de entrantes. Ou dropping em inglês. É quando tu abandonou e não, pode usar meu corpo. Eu quero ir para o plano espiritual, não quero mais a Terra, quero sair da Terra. E o cara está louco para vir para a Terra. Você acredita que tem 3 a 4 vezes mais, são 7 bilhões aqui, tem 30, 40 bilhões do lado de lá querendo vir para cá. A fila é muito grande. Cada vez os casais têm menos filhos, tirando nas classes menos favorecidas, que muitas vezes tem 5, 6, mas em classes mais abastadas é 1 filho, 2 no máximo. Tem muitos casais que não querem filhos, optam por não ter filho. Preferem um gato, um cachorro, um bichinho. Então, há pelo menos 3, 4 para cada um de nós. 7 bilhões, aí tu faz o cálculo quanto tem do outro lado querendo vir. Doutor Flávio, uma pessoa pode voltar, por exemplo, a reencarnação, voltar transformado em um animal, um gato, um Não. cachorro? Não? Isso aí, antigamente, era metempsicose, mas isso é... O Pitágoras ainda acreditava, mas naquela época, mesmo ele sendo um gênio, eles tinham essa concepção. Mas tu nunca pode, tu pode parar no tempo. Tu pode estacionar, tem muita gente que está estacionada na época da Inquisição, dos Cruzados, e parou no tempo. São chamados bolhas temporais. Por isso que se fala nos universos paralelos. Mas tu não pode regredir. Hã? Tem muita gente assim. Tem padres que acham que estão na Inquisição. O falecido Padre Quevedo era um desses. Ele acreditava que ele provavelmente foi inquisidor. Uhum. Tem até um vídeo que o Valdo Vieira diz para ele, numa roda de conversa, o velhinho que está junto contigo aí era padre também, e até um sem vergonha cantou tu. Os dois eram inquisidores. Por isso que ele dizia, isso não existe, isso não existe. Ele era padre, mas não acreditava, ele mesmo não acreditava. Não acreditava nisso. Uhum. A pessoa, em primeiro lugar, falando que nós temos a nossa conversa hoje, para vocês aí do Periscope. Aí se tu é rico hoje, tu pode vir pobre amanhã, e vice-versa. Uhum. Então tem essa questão. Para você que está nos acompanhando também no Periscope aí, grande abraço para você, eu não consegui me identificar. A maioria é espanhol. A maioria é espanhol. Grande abraço a todos vocês. Buenas tardes, buenas noites. Buenas tardes, buenas noites. E a você que está aqui conosco, muito obrigado também. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas, porque hoje o assunto aqui é interessante. O nosso convidado é o Dr. Flávio Pereira, que é médico naturalista e espiritualista, hoje abordando o assunto reencarnação aqui no programa Entra na Roda. Uma coisa interessante, Beto, é, por exemplo, a nossa distância de nós, para o que a gente chama de anjo, que são seres de luz, é a mesma distância dos bichinhos para nós. Nós somos como deuses para eles. Mas um dia eles vão habitar corpos humanos também. Não é por acaso que os primeiros hominídeos usaram corpos de macaco. É a mesma analogia do cano. Então tem muita gente, porque o macaco virou homem. Não, não é isso. À medida que ele vai evoluindo, ele abandona o corpo de macaco, ele passa um período de transição em outros planetas. Tem planetas que o que a gente vê no Hanna-Barbera, no Walt Disney, em outros planos é a realidade. Os animais andam o caminho, eles são pré-humanos. Alguns chamam elementais, né? São os gnomas, fadas, que são pré-humanos. Só que isso aí são centenas, milhares de anos que o processo evolutivo não dá salto. Até eles terem condições de vir como humanos. Tu vai dizer, mas o meu cachorrinho só falta falar, meu gatinho só falta falar. Eles são quase humanos mesmo. O papagaio repete, embora ele não formule frase nenhuma, ele só repete. Mas é interessante. Doutor Flávio, um assunto também interessante, um ponto interessante, que é a regressão. É uma tecnologia, é uma ciência, ou isso é dom? Como é que funciona? Qual é a classe que se dá para regressão? Como é que classifica isso? Para quem promove a regressão, né? Para quem assistiu a aula da quinta passada, que eu falei nos corpos, o corpo causal ele liga o passado, o presente e o futuro. Então, quando tu acessa aquele plano, cada corpo é um plano, são 7 corpos, 7 planos. O plano causal, tu acessa, tu pode viajar no tempo, para o passado e para o futuro. E até a gente comentou outro dia ali a questão, quem foi Leonardo da Vinci, quem foi Tesla, pessoas que parecem ter vindo do futuro, né? E parece realmente que eles estavam muito avançados em relação ao tempo deles. Então, tu pode, por hipnose ou outras técnicas, voltar para o passado, ter lembrança do passado, retrocognição,
Simulcognição, que é simultânea no presente, ou pré-cognição, que é no futuro. Tem estudos bem interessantes de uma pesquisadora com visões do futuro, até o ano 3000 e pouco. Só que como o futuro são probabilidades, é que nem a questão da profecia. Tu pode prever 10 anos, 15 anos, 50, 100 anos já não consegue. Quanto mais longe, mais difícil, porque são probabilidades. Aí o passado já aconteceu, aí já está no chamado registro acástico, o éter cósmico. Então já está. Tem aquele polêmico cronovisor que 2 padres da Itália teriam descoberto e teriam visto a crucificação de Jesus e outras coisas, mas é um tema bem polêmico. Eles teriam enxergado o passado através da tela de um aparelho. Uhum. Pois bem, tem alguém, Rádio? Vamos lá? Vamos cumprimentar um pouco mais o Realdinho Bortolini, seja bem-vindo. Grande Realdinho. Fez uma musiquinha no sábado, o cara é muito bom. Show de bola. Ah, pois é. Pode usar o microfone aí, Rádio. Isso, pode usar o microfone para não ficar repetindo tipo papagaio. Isso, vamos lá. Vamos lá, colabora aí com a gente aí, vamos lá. Um abraço para Sônia Vando, Uhum. Realdo Guedert, Certo. Gisele Araújo, Uhum. a Adriana Vicente Mendes e o Realdinho Bortolin. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado aí pela sintonia. Hoje tá bem, o pessoal está assistindo a gente, tá bom hoje aqui. O nosso convidado de hoje é o Dr. Flávio Pereira, médico naturalista e espiritualista, que tem um programa, hoje o assunto, claro, abordando o assunto reencarnação e suas ciências, né? E lembrando que o Dr. Flávio tem um programa todas as quintas-feiras às 6 da tarde, chamado Filosofando, ao vivo também, onde você pode fazer perguntas. Você tem alguma pergunta aí para fazer agora aqui? Estamos ao vivo com você? Pode fazer. Pode fazer que o Dr. Flávio responde aqui. Dr. Flávio, você falou num ponto ali que me chamou a atenção. Falou que as pessoas, quando partem desse mundo, ou que eles estão em outros planetas, em outro universo. Esse universo é um universo paralelo que a gente se chama? Ou é um outro mesmo, um outro universo, uma outra galáxia? Hoje a física e a ciência, ela fala no multiverso. São universos paralelos. São centenas, milhares. Se acredita que seja infinito, né? Porque tudo vem de Deus. Todos, nós somos cientistas, mas acreditamos em Deus. E se Deus é infinito, o universo tem que ser infinito também. A criação é o reflexo. O universo é o corpo de Deus, como se diz, né? Então existem universos paralelos. Tem algumas comunicações da época do Kardec, por exemplo, que dizem que Chopin estaria na atmosfera astral de Marte, não na física, na parte astral. Uhum. Então tem físico, astral, mental, tem vários níveis. E o Mozart teria em Júpiter. Júpiter é mais evoluído. Ele é quase uma estrela, é um planeta que o filme 2010 diz que ele se transformaria numa estrela. Claro que nós estamos em 2019 e isso não aconteceu, mas nem sempre a ficção científica ela acerta, né? Ela faz aproximações. Uhum. Mas o Júpiter, se tu analisar, ele é mais gasoso, é quase uma estrela. E os espíritos da Terra evoluídos, a maioria deles já estariam em Júpiter, ou talvez até em outros sistemas. Hoje tinha, na rádio de São Paulo, tinha um rapaz falando que os primeiros seres eram da África. Eu discordo. Porque se tu pegar o negro, ele é da África. Se tu pegar o amarelo, o que ele tem a ver com o negro? Nada. Isso que eu nem fui à China, mas pelo que a gente conhece, não tem nada a ver. O que o europeu tem a ver com o africano? Nada. O que o pele vermelha, o índio, tem a ver com nada. Então, de onde é que eles tiraram que nasceu na África e espalharam para... Até porque Adão e Eva não foram o primeiro casal, né? A própria Bíblia diz que o Caim vai pro Oriente e se casa, né? Então tinha mais gente na Terra. Então a própria Bíblia fala nos gigantes, fala no cruzamento dos gigantes, que é outro tema bem polêmico. O cruzamento dos extraterrestres com terrestres. Porque, na verdade, a iniciação ainda é um mistério. Então, é preciso começar a discussão de algum ponto. Por isso que a Bíblia também se prontificou a começar de algum ponto para continuar a discussão. Herdou né? códigos de Hammurabi, herdou algumas coisas lá dos fenícios, herdou a época de Gilgamesh da Suméria, algum conhecimento egípcio. Moisés foi criado onde? No meio do sacerdócio egípcio. Então, ele trouxe muito conhecimento egípcio, conhecimento mesopotâmico, que era o conhecimento que tinha na época. Doutor Flávio, deixa eu apelar aqui. Agora eu vou apelar um pouco. Eu vou apelar um pouco aqui para o teu raciocínio. O ser humano,
ele parece que, mesmo nós discutindo que a origem dele é boa, a alma é boa, mas a gente vê muitas desgraças, qualquer coisinha é confusão, é briga, é a luta, parece que todo mundo está correndo para salvar o seu próprio bem material, esquecendo, na maioria de nós esquecemos, e também na maioria dos momentos, esquecemos o nosso lado espiritual e nos envolvemos com o lado material. Será que nós não somos uma obra do diabo que Deus está tentando resgatar? Não, isso aí os maniqueístas, os discípulos de Manu que vieram trazendo isso. Por isso que os cátaros foram mortos na França, apesar de eles se dizerem puros, eles acreditavam no Deus do bem e Deus do mal, assim como o Zoroastro falava em Hormuz e Arimã, e alguns acreditavam que teria uma entidade do bem e do mal. Não, Deus é um só. Até tem aquela questão se é três ou se é um, se é triuno, tem essa questão. Mas é interessante, tu pega, por exemplo, onde é que foram parar o pessoal da Revolução Francesa? Se tu estudar a história da Revolução Farroupilha, estavam tudo ali. Eram os mesmos que voltaram e tanto que tentaram fazer a revolução aqui. Eles comemoram, eu não entendi, porque eles perderam, né? Eles tentaram fazer a república e não conseguiram. Mas foi uma tentativa. Se tu pegar, por exemplo, deixa eu ver. Pega os Estados Unidos hoje. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. Qual é o símbolo da Roma? A águia. Será que os Estados Unidos não é a mesma Roma? Ele não é imperialista, ele não quer dominar tudo, economicamente, politicamente, financeiramente, através de guerra, através de... Não, mas é um ponto interessante. Se Deus é bom, é perfeito, né? Por que o Hitler perdeu na Rússia e o Napoleão também perdeu na Rússia? Tá, só para mim concluir a minha pergunta. Se Deus é bom, é bondade, é perfeição, e nós somos filhos de Deus, é perfeição, por que nós somos tão errados, doutor? Porque nós temos livre-arbítrio, a gente pode escolher entre luz e trevas. Entre mas dizem que a fruta sempre cai embaixo do pé, Por né? isso que eu gosto do budismo. Por que nós somos tão diferentes de Deus? O budismo diz que a nossa centelha é pura, porque ela vem de Deus. E não pode vir nada impuro do que é puro. Então, nesse ponto, o budismo é a mais perfeita das nesse ponto. Aí ele separa espírito e alma. Ele diz que a alma é a psique, é o ego, é a nossa parte que está ligada à Terra. O que prende a Terra? Por que existe fantasma, aparições, casa mal assombrada, poltergeist? Porque as pessoas estão presas por dinheiro, por posse, por sexo, por terra, e isso prende a Terra. No momento que tu desliga de pessoas, coisas, dinheiro, posses, quanto mais desapegado tu for, até os radicalistas lá do sannyasi, lá na Índia, dos renunciantes, e dos estoicos, os filósofos estoicos, epicuristas, eles abriam mão de tudo que era material, para não ficar preso à Terra. Tu não leva ouro para o céu, tu não leva dinheiro para o céu, tudo isso fica aqui na Terra. Então a gente esquece de onde é que a gente veio. Tu veio do plano espiritual. Paulo de Tarso diz. Jesus disse para Nicodemos, o vento vem, tu não sabe de onde vem, para onde vai. E o corpo vem do pai e da mãe. Então o que vem do pai e da mãe é o corpo. O espírito não vem do pai e da mãe, vem do plano espiritual. Vem do plano espiritual. Pois bem, o nosso convidado hoje, o Dr. Flávio Pereira, médico naturalista e espiritualista, aqui hoje ao vivo aqui conosco. Tem mais alguém aí, Ralé? Vamos lá, vamos ver quem está conosco. A vocês aí que estão ligados no Periscope conosco, grande abraço, você de qualquer lugar do planeta que esteja assistindo. Muito obrigado. São muitos contatos para os ingleses. Opa, show de bola. Rosilei da Silva, Jorge Zanelato, Rodrigo dos Santos e Paulo Sérgio Souza. A todos vocês, muito obrigado. Compartilhem o nosso canal com os seus amigos, que os seus amigos são muito importantes para todos nós. Quero lembrar você que a Ultra Popular aqui em Morro da Fumaça está com a linha genérico, uma das maiores redes de linha genérica é a Ultra Popular aqui em Morro da Fumaça. Nós temos a Ultra Popular do nosso querido amigo Sandro, que está sempre ligado conosco. Um grande abraço a todos vocês aí da farmácia Ultra Popular. Então tá bom, um grande abraço. Doutor Flávio, o ser humano, o que muda o ser humano? Há uma ligação espiritual muito forte, por exemplo. Todos nós nascemos puros, né? A Isso. criança nasce. Mas ele traz algum... após nascer, ou até mesmo no ventre da mãe, quando ele começa a gerar, ele traz algum resgate do passado? O processo termina aos 7 anos. Então, geralmente, até os 7 anos, ele é puro, como tu diz.
Aí as impurezas, as imperfeições vão aparecendo a partir do ser. Alguns aparecem antes, mas geralmente é em torno do aí. Que o processo termina aos 7 anos. Aí muita gente diz, mas a morte de uma criança é uma coisa trágica. É trágica, mas como ela está ligada ainda aos planos... Se tu analisar a criança, ela enxerga anjos, ela tem amigos invisíveis, ela enxerga os planos espirituais, ela está ligada ainda. Ela não esqueceu totalmente, que há um véu do esquecimento. Quanto mais tu vem para a Terra, mais tu vai esquecendo. Quanto mais matéria, mais esquecimento. Quanto mais etérico, mais lembrança. Quando desencarna, é o contrário, aí tu vai começar a lembrar. Tu vai lembrar não só da atual existência, mas de outras também. E quanto mais evoluído, o Pitágoras sabia de 5, 6 encarnações anteriores dele. Os budistas, eles fazem meditação para conhecer também quem eu fui, quem eu vou ser. Eles têm todo esse... Eles sabem, inclusive, quem vai ser o próximo Buda. Eles têm todo esse preparo, todo esse estudo. Eu acho que quebrou muito já esse problema, a situação... 25% das pessoas, sejam católicas ou evangélicas, acreditam em reencarnação. Isso aí já é um avanço. Pois é isso que eu queria te dizer, fazer um comentário aqui. No passado era mais difícil porque o cristianismo defende a ressurreição, né? Pelo menos... Na verdade, no início ele falava nas duas, e depois eles misturaram e começaram a confundir. Até o ano 550. Até que ano? 550. Até Conselho 550. de Constantinopla. Depois se aprofundou-se muito na questão Foi da o caso ressurreição. desse rei, que eu não recordo agora o nome, e a mulher dele, que era prostituta, e ela não admitia. Mas como é que eles vão saber que eu era... Correto. Aí ela induziu o rei a conversar com o Papa, e não, vamos tirar esse negócio aí. Para nós não interessa. Para muita gente não interessa. Porque, por exemplo, na época da escravidão, será que interessaria para um dono de escravo descobrir que ele poderia vir escravo? Tem um livro há 2000 anos atrás, que fala da época de Jesus. O sacerdote Públio Lentulus, não, ele não era sacerdote, ele era o senador. A mulher dele aceitou. Mesmo a filha dele sendo curada, ele não aceitou. Aí o próximo livro é 50 anos depois, ele volta como escravo na história. Então, um poderoso pode vir escravo. Um mega milionário, um político de hoje, pode vir menor de rua amanhã. Muitos nazistas vieram como aqueles que passavam fome em Biafra, ou no Senegal, ou na Eritreia. Então tem muitos da África que hoje passam fome que foram pessoas que abusaram, ou seja, da política, das posses. O cara que abusa da inteligência pode vir com retardo mental, com autismo. Esquizofrenia, uma doença bem grave. Certo. Quer dizer, a pessoa evolui, mas essa evolução, por exemplo, numa vida aqui de riqueza, ela pode voltar novamente, de repente, no mendigo. Se tu não usar para criar empregos, para ajudar. Tem 2 exemplos típicos. O falecido do cimento lá, não lembro o nome dele agora. Ele era um cara que não negava emprego para ninguém. Provavelmente está num lugar bom. Agora, se tu só usa o dinheiro só para... Muitos desses sacerdotes aí que só enriquece, e não estão nem aí para o povo, usam o povo como massa de manobra. E o pior é que eles sabem, isso que é o pior. A não ser que eles não acreditem, né? Mas se eles estudam teologia, eles deveriam saber que existe vida do outro lado. E aí, tudo que tu fizer agora, tu vai responder depois. Tu semeia à vontade. Paulo de Tarso diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tu vai ter que responder pelo que tu fizer. Que hora temos quantos minutos ainda? Qual é o nosso tempo, Harry? 18 minutos ainda. Pois bem, estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira, que é médico naturalista, né? É clínico geral e também ele é um espiritualista, estuda essa ciência, por isso nós estamos falando hoje sobre a reencarnação. Tem um caso interessante, embora os espíritas em geral não aceitem esse caso dos entrantes, tem um caso que é contado na literatura, na revista espírita, de um americano que ele entrou num processo de coma, alguma coisa assim, uma doença, e quando ele volta, ele toca a música, coisa que ele diz que é russo. Então, como é que tu explica um cara que muda completamente a personalidade, volta de um estado de coma e muda completamente? Então, esse caso provavelmente é o de um entrante. Ele desencarnou, entre aspas, e o outro tomou conta do corpo dele. Doutor Flávio, tem alguma coisa a ver com o espiritismo, por exemplo, extraterrestres?
Aí tem outro tema polêmico. Eu gosto da Rádio Boa Nova, que ela gosta desses temas polêmicos. Elas dizem que um extraterrestre pode se manifestar numa mesa. Se tu falar isso no meio espírita, isso aí não pode. Mas é como eu falei, lá na época do Kardec já houve essa comunicação e provavelmente era um extraterrestre que comunicou. Que o Chopin estava em Marte, que o Mozart estava em Vênus não, em Júpiter. Então provavelmente foi uma comunicação. Então existe essa possibilidade. Só que isso aí é chamado canalização. Quando se trata de um ser angelical ou extraterrestre, seja do bem ou do mal, que tem os dois lados, ele se chama canalização, um processo um pouquinho diferente. Uhum. Mas há essa possibilidade. Há essa possibilidade. E se acredita que entre essas crianças atuais aí, tanto o índigo como o cristal, muitos deles estão vindo pela primeira vez para a Terra, estão vindo de planetas mais evoluídos. Tem um vídeo de Arcturus muito interessante que mostra mensagens, figuras, mandá-las para tu fazer meditação, e a maioria delas estão aparecendo nos campos de lavoura, nos crop cycles. Então, quem é que está fazendo aqueles desenhos dos agroglifos? Provavelmente são esses arcturianos, entre outros. Eles são muito avançados. O pessoal de Zeta Retículos, por exemplo, né, nessa parte da ufologia que tu comentou, e os greys seriam mais atrasados, embora tenha alguns greys que não sejam tão radicais. Você faz aqueles processos de abdução, e eles não são diferentes de nós, né? Porque a gente faz com o ratinho, eles fazem com a gente. Abduzem, fazem testes, trocam fertilização, seres híbridos. Ah, mas híbrido. Mas lá na Bíblia fala que os gigantes transaram com os filhos dos homens. Já houveram híbridos naquela época. Na época lá de Enoque, de Abrão e de Noé. E aí tem os seres de Sírios, que são o pessoal do Egito, da antiga Atlântida. Tem os seres das Pleiades, que são mais evoluídos. Então tem vários sistemas planetários. Por isso que, se tu pegar Caminho da Luz e outros livros, eles dizem que diferentes sistemas planetários vieram para a Terra. E enquanto os Rutas, que deram origem aos negros, já estavam na Terra. Não quer dizer que eles sejam mais atrasados, mas são seres de evoluções diferentes. E tu pegar alguns japoneses chineses já estão no século 22. Outros ainda são atrasados, ainda matam baleia, matam golfinho, ainda são atrasados. Tem vídeos interessantes que dizem que os nossos gatos, cachorro e os golfinhos vêm de Sirius A e Sirius B. Então eles já são diferenciados em relação ao gato, em relação ao tigre, ao leão, eles já são mais evoluídos. E a maioria deles estão vindo de planetas também mais evoluídos. Tudo bem, eu até acredito que possa existir seres em outros planetas, né? Mas desde quando eu era menininho ainda, muito tempo atrás, eu já falava em extraterrestre, né? Por que até agora eles não se manifestaram, já que faz tanto tempo? Por que um pintor do século XIV, no desenho do nascimento da Anunciação do Nascimento de Jesus, desenha duas naves? Não, sim, mas por que eles ainda... O termo não disco voador foi em 1948, com Roswell, aquela história. Mas por que no século XIV já falava em naves voadoras? Sim. Se tu pegar a literatura dos Vedas, fala em máquinas voadoras, vimanas. Alguns dizem que Maomé usou uma dessas máquinas voadoras. Então eles falam em máquinas voadoras no Antigo Egito, na Antiga Índia. Falam em guerra nuclear na Antiga Índia. Pegadas diferentes junto com dinossauros. Se não existia ser humano, quem é que deixou pegada lá? Então tem várias coisas diferentes. Construções megalíticas e tudo. Quem fez Stonehenge? Quem fez as pirâmides? Quem fez Tiwanaku, Stonehenge e tantas outras. Mas há uma explicação por que eles não se manifestam publicamente? Nós somos atrasados. Tem até o Michikaku e ele compara nós a formigas. Por que se a gente ainda faz guerra, se a gente ainda... Por que eles vão aparecer abertamente? Mesmo eles tendo condições de neutralizar todas as nossas armas. Se descer na Casa Branca uma nave, como a gente vê em filmes, todo o arsenal, eles conseguem, até o arsenal nuclear, eles conseguem neutralizar. Tão avançado que eles... Se eles conseguem viajar de uma dimensão para outra, um universo para outro, pelos buracos de minhoca, pelas chamadas... Como é que é o nome lá? Os buracos negros. Passam de um universo para outro, de uma dimensão para outra. A maioria deles estão na dimensão 6, 7, 8, 9. Nós estamos na 13,5. Nós não conseguimos ir para a dimensão deles, mas eles conseguem descer. Quero mandar um abraço para o Márcio José Martinho, que é um dos nossos entrevistadores. Que gosta desses temas também. Que gosta desse tema. Só que o Márcio José Martinho, e aí
Ele está Temos- cuidando da mulher, né? Não pôde vir. Ele há de se respeitar a opinião dele, mas ele acredita categoricamente, ou afirma isso, que um homem não foi à Lua, que é tudo Não, balela. ele fala por brincadeira. É por brincadeira, não é verdade o que ele fala? Até porque eles já estão querendo ir para Marte. É. Então é brincadeira do Os Márcio. chineses já estão colecionando, plantando lá na face oculta da Lua. Marte, isso tem Vai, prazo? vai. A partir de 2030, eles estão contratando pessoas de preferência solteiras, que é mais ou menos comparação quando Colombo veio para cá, ele não sabia se ia voltar para a Europa. Sim, E quem vai para Marte não sabe se vai voltar para a Terra. correto. Então, de preferência, não deve ter família, deve ser solteiro. Deve ter. E nós temos tecnologia para presenciar ainda o povo da Terra por esse período de 10 anos. As a chegada. profecias dizem que se até setembro desse ano nós evitarmos uma terceira guerra, que está essa polêmica aí da Venezuela, Coreia do Norte, Síria, se a gente conseguir evitar uma terceira guerra, vai progredir como nunca. Aí nós vamos para Marte, vamos mais adiante, vai evoluir como nunca. Interessante mesmo. Só que Tu sabia que o Tesla já falava em carro elétrico, transmissão sem fio? Ele antecipou a internet 100 anos antes, 70 anos antes. Lá para 1910, 1919. 1800 ele já falava em transmissão sem fio. O filme Guerra nas Estrelas tem alguma coisa a ver com o futuro? É uma proposta? Na verdade, tem a ver com o passado. É a chamada Rebelião de Lúcifer lá. Conta a história do cara que se rebelou. Tem até um Mas cara isso é polêmico coisa- aí que ele defende. Um cara é guerrilheiro e diz: o primeiro cara que foi contra tudo foi Lúcifer. Alguns dizem que a figura de Lúcifer, na verdade, é a questão de tradução. Por exemplo, na Bíblia está escrito a estrela da manhã. A estrela da manhã é o planeta Vênus. Então não se trataria de uma pessoa. E no traduzir para o grego, eles traduziram por portador da luz. Então tem alguns que dizem que questionam se a figura Lúcifer existe realmente, ou se foi a tradução. Porque lá no Antigo Testamento está escrito: sofrerá na terceira e quarta geração. Então, na verdade, tu vai voltar como neto de ti mesmo e vai sofrer o que tu fez de errado. O que teu neto, teu filho, teu neto, teu bisneto tem a ver com teus erros? Não é genético, não é hereditária. Tu vai pagar na tua própria linhagem tua mesmo. E aí, ao traduzir para na terceira, quando passar para o latim, para a Vulgata, traduziram para até a terceira, por isso que dá essa confusão. Tu acha que Jesus ia dizer pro Dimas: amanhã estarás comigo no paraíso, se ele ficou 3 meses aqui? Então, como é que ele ia prometer para ele: amanhã estarás comigo no paraíso, se ele ficou 3 meses aqui? E para aqueles que acham que ele está voltando, ele já voltou 9 vezes. Para Madalena, para os 11, para os 12, para os 2 discípulos de Emaú. A última aparição foi para 400 pessoas, até que ele subiu. Isso foram durante 90 dias, 3 meses. Então ele já voltou. Então, para quem está esperando ele voltar, o anticristo pode voltar. E aí vai ser um perigo. Muita gente vai seguir como se fosse o próprio Cristo. Tem mais alguém aí, Ralia? Vamos lá? Vamos ver quem está aí para nós finalizar? Bom, mas tem muita coisa ainda para falar. Vamos lá? Cristina Justino, um grande abraço, Cristina. Cristina do Terno de Reis. Doutor Flávio, tem mais alguns pontos aí que é importante abordar? Por favor, fica à vontade. Vamos lá. Então, a Stevenson tem essa reportagem interessante, Caçador de Vidas Passadas. Certo. Então, ele, desde 1960, faz esses estudos. Um dos livros dele é 20 casos sugestivos de reencarnação. Aí ele tem também casos na Europa, casos nos Estados Unidos, tem mais outros livros. E tem 2 casos no Brasil. 2 casos sugestivos de reencarnação no Brasil. Tem um pesquisador no Brasil que é o Hernani Guimarães Andrade. Ele era engenheiro eletricista e ele era pesquisador também, parapsicólogo. E ele estudou transcomunicação instrumental, desenvolveu aparelhos. Tem livros muito interessantes, Matéria Psi, Corpo, Espírito e Alma. E casos, Jacir e Ronaldo e outros que ele estudou. E o Stevenson, em 1962, veio para o Rio Grande do Sul. Um outro cara que era psiquista, que é o Valdomiro Lawrence, que era escritor. E na família dele tinha 2 casos. Um era da irmã, que ela dizia: eu vou voltar como homem, ela não gostava de ser mulher. Ela tentou se matar 3 vezes, acabou se matando, com cianureto e com cianeto na última. E aí ela volta como o próprio irmão, que é o chamado Paulo.
E o Paulo é interessante. O Paulo, com 2 anos e meio, ele gostava de costurar. E ele disse, tá, mas ninguém ensinou costura. Ele diz, não, mas eu já sabia. Aquela máquina é minha. E ele dizia, eu era menina. Porque ela dizia, eu vou voltar no corpo masculino. E ele dizia, a tia Lola gosta de mim. A tia Lola, eu vou carregar... quando eu carregava a tia Lola na corcunda, como se é uma criança? Não, mas naquela época eu era adulto. Então são coisas interessantes, uma criança pequena. São 120 anotações só com relação a esse caso. Então, homem e mulher, que nem Jacira Ronaldo. O outro caso... Deixa eu ver aqui. É opcional Outro a caso vida? é Emília e Paulo. A Emília, a falecida irmã, e o Paulo. E o outro caso... Esse aqui. Assim A. Assim A era de uma fazenda. Por exemplo, aqui, ó. Sinhá costumava carregar Lula quando esta era criança. E ela, como se eu sou mais velha aqui? Aí quando ela volta como Estela, acho que é. Ó, eu vou dar. Em meu lar anterior tinha cabras, mas não eram bem cabras. E nessa fazenda, na verdade, eram cabritos. Não eram cabritos, não, eram carneiros. Ela não confundia cabra, ela confundia. Uhum. Então são coisas interessantes. Reconhecimento do Florindo. Ela teve 2 namorados na antiga encarnação, o Florindo e um outro. E o pai dela não deixou. E na nova encarnação, ela encontrou esse homem e diz, esse aí foi meu namorado. Então, uns casos bem, bem engraçados. A volta é opcional? Tem o filme Voltei, que é uma criança que lembra que morreu no combate nos Estados Unidos, e quando ele visita lá nos Estados Unidos, ele dá o nome de todos que lutaram junto com ele, descreve os aviões como eram, isso ele é bem pequeno. Voltei, um loirinho. E tem o caso também, Minha Vida Noutra Vida, virou filme também. As 2 vidas de Audrey Rose, os casos de Jane Logan. Então, tem vários filmes que abordam essa questão. E tem vários vídeos no YouTube. Tem aquele guarda, ele é avô. Ele está no trabalho dele, leva um tiro no coração, morre. E o neto dele nasce com um problema cardíaco. Aí a mãe começa a comparar as tomografias, os exames. Tá, mas é na mesma localização que o pai levou o tiro, a criança tem um defeito. Então, marcas de nascença, então é um caso confirmado. Interessante. Estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira, que é médico naturalista, clínico geral e espiritualista. Hoje é o nosso convidado aqui no programa Entra na Roda. Encerrou já, Ralé? Estamos no final? Só para terminar, então. Então, para terminar aqui... O estranho caso de Brida e Murphy, que aqui entra os casos... Outra coisa que tem que diferenciar. Personalidade subliminar, que quando volta a personalidade do passado na tua vida atual, intrusivamente, aí pode criar problema. Caso de personalidade múltipla, que aí pode ser caso de possessão, então é um pouquinho diferente. Então tem Brida e Murphy. A Emília e Paulo, já falei, né? O Paulo, inclusive, ele tinha tendência para o homossexualismo. Como a Emília queria ser homem, e ele se identificava com a personalidade anterior, da irmã. E ele acabou morrendo também por suicídio. Se chama mimetismo existencial, quando tu repete um erro que tu fez lá atrás. Então, as 2 vidas de Audrey Rose, para o pessoal que tem mais de 50 anos, foi lá por 1960, por aí. O Brida e Murphy é 1955, mais ou menos. Os 2 mundos de Jane Logan. Os livros Personalidade Subliminar, que é um cara lá da Bahia. E o Condomínio Espiritual, da Hermínia Miranda, falando de personalidade múltipla. As 3 Faces de Eva, que é livro e filme. Tem a Eva negra e a Eva branca, no sentido da boa e da ruim. Uma hora era boa, outra era... Então é personalidade múltipla, é um pouco diferente. Então, como eu falei, como diferenciar? Criptomnese. Pode ser uma lembrança que a família tem, ou lembrança, algum livro, alguma coisa que tu leu, pode. Então tem essa questão da criptomnese. Possessão, são esses casos de personalidade múltipla. Telepatia. Então, como eu falei, quem confere o fere, confere o seu ferido. A semeadura de livre, a colheita obrigatória. Certamente colherás. Longinos, Dom Pedro II. Galileu, Camille Flammarion. Chega a ter 70% de semelhança, se tu comparar as fotos. Se tu pega o cara da Evolução Francesa e pega o ex-presidente, também
É muita semelhança entre um e outro. Pois bem, doutor Flávio, Nas quintas-feiras a gente vai Nas ilustrando quintas-feiras, mais. isso. aprofundando. Para você que acompanhou, gostou, certamente gostou, você do Periscope também, aqui na TV Sul, no Facebook, TV Sul Comunitária, para você aqui também, que está assistindo hoje. Todas as quintas-feiras, por exemplo, amanhã, às 6 da tarde, programa Filosofando, Dr. Flávio Pereira, que dá continuidade nesse trabalho aqui, dessa entrevista de hoje, dá continuidade e outros assuntos você pode, inclusive, tirar isso mesmo, escrever na hora, participar na hora e mandar sua mensagem e poder tirar algumas dúvidas e debater aqui com o Dr. Flávio. Dr. Flávio, foi uma alegria recebê-lo aqui no nosso canal hoje. Então, só para fechar, corpo novo, reencarnação. Mesmo corpo, ressuscitação. Ou experiência quase-morte, né, que é muito pesquisado também. Mas as próprias experiências quase-morte comprovam que existem outras dimensões, né? Seria isso, então. Muito obrigado por ter Muito vindo. obrigado também. Muito bem, acabamos de entrevistar aqui, de conversar com um médico naturalista, clínico geral e também espiritualista, Dr. Flávio Pereira, aqui da cidade de Morro da Fumaça. A todos vocês, muito obrigado, vocês aqui dos nossos canais TV Sul, do Periscope aqui, Dr. Flávio, muito obrigado também ao Rally que está ali. Voltamos na próxima quarta-feira com mais um programa. Entra na roda. Grande abraço, até lá.